Uma das partes mais interessantes e fascinantes de Avatar, na minha opinião, são os seus vilões. E eu poderia ficar um bom tempo discorrendo sobre como eles são perfeitamente construídos para representar obstáculos que avançam e desenvolvem o ou a protagonista, mas pra mim a parte mais interessante é como a série utiliza ideologias do mundo real, transmutadas para a realidade da animação e adaptadas para um público mais jovem, para construir as filosofias dos seus vilões. E, consequentemente, tecer críticas e comentários sem a necessidade de soar maçante. Lembrando que quando eu uso a palavra ideologia, eu não estou fazendo um juízo de valor. Todo mundo tem ideologias, inclusive eu, mas isso aí é conversa para outro vídeo. Voltando para a questão das ideologias na série, isso já acontecia com Aang e a Nação do Fogo, mas é brilhantemente expandido em A Lenda de Korra, onde os vilões não só carregam um conceito da realidade, mas também criticam a organização daquele universo de maneira bem menos unilateral e maniqueísta do que acontecia em A Lenda de Aang. Com isso estou querendo dizer que a tentativa do Senhor do Fogo, por exemplo, de tentar construir uma nação soberana através da exploração e extermínio de outros povos, dificilmente é uma atitude defensável, apesar desse tipo de coisa ter acontecido e continuar acontecendo nos dias de hoje. Logo, as ações do Senhor do Fogo são unilaterais. Você olha para elas e percebe que elas são obviamente erradas. Enquanto as tentativas dos vilões da Lenda de Korra de construir um mundo melhor parecem realmente se basear em críticas concretas às estruturas de poder e desigualdade presentes naquele universo, mesmo que você obviamente não concorde com eles. E a partir disso, a série coloca o público numa posição de ambiguidade. A audiência passa a se questionar exatamente por que essas pessoas são vilões e onde elas erraram na tentativa de construir um mundo melhor. Mas, infelizmente, eu não acho que Avatar, e em especial A Lenda de Korra, seja tão bom em apresentar soluções quanto ela é em apresentar problemas. Os vilões têm sim alguns argumentos válidos, mas na maior parte das vezes eles são descartados porque, bom, eles são vilões e eles fazem maldade. Ou em outras palavras, porque eles tinham bons ideais, mas foram longe demais, ou alguma variante desse argumento. E eu tô falando disso por dois motivos. O primeiro é porque esse é um argumento extremamente comum e completamente unilateral que se utiliza em séries hollywoodianas para criticar qualquer movimento de questionamento de estruturas sociais ou de viés social. E não é que o argumento seja completamente inválido, é só que ele é excessivamente usado e não é tão bom assim, principalmente em cenários fictícios, mas isso também é uma discussão para outro vídeo. E a segunda razão pela qual eu tô falando disso é porque um desses vilões é particularmente interessante para mim. E se você me conhece, você provavelmente já sabe qual é. É o Amon, também conhecido como comunista de dobra. Parte 2, um pouquinho de contexto. No primeiro EP da série, a nossa protagonista, a Korra, é jogada no ambiente steampunk moderno da Cidade República, fundada pela sua última reencarnação, o Aang. Esse novo ambiente é não só um resultado do heroísmo dos protagonistas da saga original, mas é também um organismo vivo, onde todas as falhas e limitações desses personagens no passado lentamente tomam forma e criam as condições que vão gerar a maior parte dos obstáculos e adversários que a nossa protagonista vai enfrentar. Mas acontece que depois do deslumbre e da animação inicial causada pela cidade, a Korra se depara com uma série de contradições e conflitos que ela não tinha a menor ideia da existência. Para começo de conversa, apesar da aparente abundância, nem todos os cidadãos da Cidade República têm acesso a moradia, comida e presumivelmente emprego, apesar da série não tocar nesse último tópico. Nós vemos a primeira evidência disso na cena em que, após perceber que ela não tinha uma coisinha chamada dinheiro para comprar comida, a Korra pesca um peixe ilegalmente e divide ele com um morador de rua. Essa cena pode não parecer muito importante, mas eu acho que ela não tá ali à toa. Mais do que isso, no final da primeira temporada, nós descobrimos que existe toda uma comunidade de pessoas que vivem dentro dos túneis do esgoto. Então, sim, isso é um problema na Cidade República. Um pouco depois, no mesmo episódio, a Korra tem um contato com a segunda grande contradição. Ela tem o seu primeiro encontro com um simpatizante equalista. O homem está pregando para um pequeno grupo de pessoas sobre como, na opinião dele, a sociedade em questão é inerentemente desigual. Isso porque os dobradores têm uma vantagem natural em oposição aos não dobradores. Vantagem essa que eles utilizam para explorar e oprimir os não dobradores. Na visão dele e dos equalistas como um todo, a dobra é o grande flagelo da civilização e simplesmente não deveria existir. Essa é a primeira vez, inclusive, que a Korra é confrontada com a ideia de que a dobra possa ser um problema para a civilização, e que nem todos gostam da existência da dobra, principalmente aqueles que não têm dobra.
Mas, impressionantemente, a resposta dela para essa crítica é bastante madura e bem embasada. Do que você tá falando? A dominação é a coisa mais legal do mundo. É isso que está errado nessa cidade. Dominadores como essa garota só usam seu poder para nos oprimir. O quê? Eu não tô oprimindo ninguém. Você é que tá se oprimindo. Isso não faz o menor sentido. Pois é. Eu espero que até o final da série ela pense um pouquinho mais sobre isso. E a terceira e última contradição, pra mim, é a mais interessante. Porque ela mostra dois aspectos da cidade que podem ser vistos como diferentes facetas do mesmo problema. Depois de lidar com os equalistas usando fatos e lógica, a Kuro se depara com um pequeno grupo de criminosos extorquindo alguns trabalhadores. E assim como qualquer outro bandido da série e todos os principais vilões, essa gangue era inteiramente formada de dobradores. Óbvio. A Kuro derrota eles sem muita dificuldade, mas logo em sequência ela é detida pela força policial da cidade, que viu nas ações dela uma atividade ilegal de vigilantismo. Agora, o que torna essa cena no mínimo importante para nossa análise é que, assim como qualquer outro bandido e todos os principais vilões da série, a força policial era inteiramente formada de dobradores. Segura esse ponto. A razão pela qual eu saquei essas 3 cenas do primeiro EP é porque cada uma delas diz algo bastante importante sobre a Cidade República. A primeira é que a Cidade República não é uma utopia. Apesar dos esforços dos protagonistas e das suas boas intenções, essa é uma sociedade falha e perfeitamente apta a evoluir. A segunda mostra que existem pessoas insatisfeitas com a organização daquela sociedade. Pessoas essas que estão inclusive dispostas a se organizar para se opor às estruturas de poder vigente. E a terceira cena mostra que existe base para essa crítica, pelo menos num nível superficial. Isso porque, de fato, a maior parte da violência, tanto repressiva como opressiva, é causada pelos dobradores. Sem falar que a implicação de uma polícia inteiramente formada de um grupo específico de pessoas que herdaram e transmitem seus poderes de maneira hereditária é no mínimo problemático. E não sou eu que estou problematizando isso. A própria série já tinha levantado essa crítica na sua saga original. Uma das características mais notáveis da Nação do Fogo era que a sua força militar era inteiramente composta de dobradores, assim como sua classe governante. E todos eles conseguiram isso através de, seleção de linhagem de dobradores. O próprio Zuko quase foi morto pelo próprio pai quando ele era um bebê, porque o pai suspeitava que ele não fosse um dobrador, porque isso seria uma desonra para a família. E eu sinto que eu estou desviando um pouco do tema aqui, mas a questão é que todos esses pontos vão ser expandidos ao longo da série. Nós temos diversas evidências de autoridades dobradoras praticando abusos contra dobradores, evidências de que a violência urbana é um grande problema que data desde os primeiros anos da Cidade República e que essa é causada majoritariamente por dobradores. E dentro do Conselho Republicano da Cidade República, todos os membros são dobradores, apesar do fato de que dobradores não são a maioria da população. Em resumo, nós vemos que existem problemas na sociedade de Avatar. E o maior expoente da oposição à organização daquela sociedade é o Amon. Ele não só tece as principais críticas da série ao sistema vigente e fornece uma alternativa, como também tem um enorme apoio popular, a ponto de conseguir organizar uma revolução e derrubar o governo da Cidade República. Mas o Amon estava certo? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos voltar um pouco na história e falar sobre o movimento ludista. O movimento ludista foi um movimento de trabalhadores do final do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra, que se opunha à introdução de maquinária industrial e à mecanização do trabalho. Sim, eu sei que essa é uma tangente bizarra, mas eu vou chegar em algum lugar. O apelido do movimento, inclusive, deriva do nome do seu líder fictício, Ned Ludd, que segundo a lenda teria se escondido sob o nome de outros líderes do movimento e sido preso várias vezes, sem nunca ter sido identificado pelas autoridades. Os ludistas em si acreditavam que a introdução de máquinas na produção industrial era a causa do alto desemprego existente na época, além de resultar em condições de trabalho mais degradantes e menos seguras, o que, além de protestos, levou os ludistas a organizarem diversos ataques violentos e destrutivos contra fábricas e máquinas, a coisa que torna eles conhecidos. O movimento ludista foi em geral desorganizado, não conseguiu impedir a marcha da mecanização e da industrialização, e eventualmente a repressão do governo e a intervenção militar conseguiram acabar com o movimento de vez. Do ponto de vista do futuro, seria bem fácil desconsiderar o movimento ludista como uma histeria popular e ignorante, já que ele não só falhou em cumprir seus objetivos, como direcionou toda a sua revolta ao objeto errado.
As máquinas obviamente não eram um problema, afinal de contas as máquinas tornavam o trabalho mais rápido e eficiente e obviamente carregavam em si o potencial para o avanço da sociedade humana e a melhoria da qualidade de vida geral. Como Marx bem colocaria anos depois, a máquina como tal não é um agente maléfico e é de fato um grande progresso social. Karl Marx, O Capital, volume 1. Entretanto, descartar o movimento ludista dessa maneira, se limitando a dizer que as máquinas não eram o real problema, seria um erro. É importante lembrar que o movimento teve amplo apoio popular, e ele ajudou a destacar questões bastante importantes, como o desemprego, as condições de trabalho precárias, as longas jornadas de trabalho, as injustiças sociais e os abusos sofridos pelos operários. Questões continuaram e continuam sendo relevantes durante todo o desenvolvimento da industrialização. A citação completa do Marx expunha que, em resumo, a máquina é um meio de aumentar a produtividade do trabalho e com isso uma forma de enriquecimento para o capitalista. Ao mesmo tempo, ela tem o efeito de degradar o trabalho e o trabalhador. No entanto, a máquina como tal não é um agente maléfico e é de fato um grande progresso social. Karl Marx, O Capital, volume 1. Perceba que, apesar de não classificar a máquina como um agente maléfico por si só, Marx ainda classifica como um meio de enriquecimento do capitalista que degrada o trabalho e o trabalhador. Ou, em outras palavras, a máquina poderia melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, mas não melhorava. Isso porque não eram os trabalhadores das fábricas ou os inventores das máquinas que decidiam como ela ia ser utilizada, e sim os donos das fábricas, das máquinas, das propriedades, ou, em outras palavras, os capitalistas. Num exemplo bem simples, se a máquina dobra a produção de, sei lá, barris de madeira, ao invés de você diminuir as horas de trabalho de todos os seus trabalhadores, mantendo o mesmo salário, óbvio, para melhorar a qualidade de vida deles, ou simplesmente aumentar um pouco o salário de todo mundo e manter as mesmas horas, o que ocorre é que você manda metade dos trabalhadores para a rua e superexplora os trabalhadores restantes. Já que, se você não quer trabalhar, beleza, tem um monte de gente querendo trabalhar no seu lugar por menos. E essa dinâmica é uma das principais razões pelo movimento ludista ter tido tamanha adesão popular. Não é à toa que tantas pessoas resolveram se juntar ao movimento. Ele representava uma revolta legítima e justificada às condições materiais e à realidade da época. Ou, em outras palavras, aqueles tecelões do século XIX sofriam as primeiras consequências do capitalismo. E uma análise honesta e sem preconceitos do movimento, não como um monte de trabalhadores mau e burros quebrando coisas, e sim pessoas indignadas com uma realidade injusta, facilmente aponta a validade do que eles acreditavam, por mais que os métodos sejam questionáveis. Na realidade, essa é inclusive a conclusão do Marx, que utiliza os luditas como um objeto de análise dentro de seus estudos. Agora, o que tudo isso tem a ver com o Amon? É importante perceber que para se discutir a validade dos argumentos do Amon, é importante primeiro considerá-los e analisar as contradições e condições daquela realidade, coisa que a Quora nunca faz. Ela, em momento algum, se dedica em pontuar ou demonstrar como o Amon estaria errado. E só para deixar claro, o Amon funciona muito bem como uma ameaça para a Quora em si, já que ele teria a habilidade de remover o que a tornava especial. E nesse ponto a série tem os seus méritos no quesito de construção da personagem da Quora. Mas como um líder popular com uma agenda ideológica clara e um enorme número de seguidores, era no mínimo de se considerar quais pontos da retórica dele eram tão persuasivos para a população da Cidade República. Entretanto, a resolução que a Quora encontra para esse conflito não chega nem perto de responder essas questões. Ela simplesmente expõe o Amon como sendo secretamente um dobrador, o que iria de encontro com a afirmação de que os poderes dele teriam sido concedidos por espíritos, o que, eu repito, não invalida nada do que ele disse sobre as injustiças da dobra. Agora, sim, é possível que, assim como o movimento ludista, o Amon estivesse simplesmente lutando contra o objeto errado. Mas, assim como os luditas, o Amon certamente se comunicava com as angústias e preocupações de uma determinada classe, ou classes. Por exemplo, a história que ele contava sobre sua família ter sido vítima de um dobrador de fogo é mentira. Mas para muitas pessoas dentro da Cidade República, mortes causadas pela violência urbana são uma realidade comum e infeliz dentro de suas vidas e, em muitos casos, famílias. Exemplos disso são a mãe da Sammy e os pais do Mako e do Bolin. Todos esses, inclusive, assassinados em circunstâncias muito similares às descritas pelo Amon, por dobradores de fogo. Com isso eu quero dizer que o Amon tem o direito de mentir? Não. Eu só estou dizendo que, apesar da história dele ser fictícia, o problema da violência urbana que ela levantava não é. E, nesse ponto, o Amon tá certo. Seguindo a linha de argumentos do Amon, ele também afirma que a dobra foi a causa de todas as guerras em todas as eras. Agora, a única guerra que nós temos contato na série é a Guerra de 100 Anos. E, apesar de eu não achar que ela foi causada pela dobra, ela com certeza foi potencializada por ela.
a Nação do Fogo não teria o seu poder ofensivo sem o solstício do sol de sei lá o que, potencializando a dobra deles. Assim como o genocídio dos monges nômades não teria ocorrido se eles não fossem dobradores. Os monges inclusive eram pacíficos, mas eles tinham em si o potencial de gerar o próximo Avatar, também conhecido como Dobrador Supremo. E esse evento é tão marcante desse mundo que ele marca a virada no calendário deles. Tipo 105 AG, 105 após genocídio. Logo, de novo, o Amon tá mais ou menos certo. E é perfeitamente possível que ele estivesse sendo reducionista quando ele disse que a dobra é a causa de todas as guerras. E até o discurso da série de que a dobra é algo espiritual não se demonstra muito na prática. Ele pode até fazer sentido quando se aplica ao Avatar, mas para a maior parte dos dominadores, a dobra é simplesmente uma arma. A própria criação dos dobradores com as tartarugas-leão, apesar de eu não gostar muito dessa história, prova esse ponto. A dobra é inicialmente criada para proteger os humanos dos monstros e espíritos malignos que vivem na natureza. Mas depois que as feras da natureza deixam de representar um perigo e os espíritos abandonam o mundo material, a dobra perde seu significado inicial e passa a ser usada contra humanos. Ela deixa de ser um método de proteção contra o externo e passa a ser um método de repressão e opressão contra o interno, provando que a lógica do Amon tá mais ou menos correta. Inclusive, é bastante notável que não só todos os vilões de Korra são dobradores poderosos abusando da dobra deles, mas a maior parte dos governos é liderada pelo dobrador mais forte daquela região. Sério, como que o Bumi chegou ao poder? Esse moleque com certeza não é nobre e nem foi eleito democraticamente. E pra finalizar, é importante lembrar que o Amon não tá sugerindo o extermínio de todas as pessoas com dobra ou qualquer coisa do gênero. Ele simplesmente pretendia utilizar os seus poderes para remover a dobra dos dobradores sem nenhum outro efeito colateral perceptível. Caramba, o próprio Aang fazia isso. A única diferença é que ele esperava o dobrador cometer algum abuso terrível de poder para aí sim ele remover a dobra. Então não dá para argumentar que o poder do Amon é violento por si só, senão o do Aang também seria, e a série não parece ter nenhum problema com os poderes dele. E mesmo no caso da revolução que ele liderou, você verdadeiramente acha que as elites dobradoras iam simplesmente desistir do poder delas sem nenhuma resistência? Ou que eles iam se sentar numa mesa calmamente com a mão e discutir valendo 10ão os poderes deles? Óbvio que não. E o melhor exemplo disso é a Korra. Os argumentos da Korra contra o Amon são o que eu classificaria como argumentos ad hominem. Um argumento ad hominem, do latim ao homem, ocorre quando, ao invés de direcionar a crítica ao argumento fornecido por uma pessoa, você simplesmente ataca a pessoa, com verdades ou mentiras, para tentar convencer o público, ou a si mesmo, de que você simplesmente não deveria ouvir nada do que aquela pessoa diz. Mesmo que os ataques não alterem em nada e nem tenham a menor relação com o argumento que foi fornecido. E que outras pessoas que não têm nada a ver com os seus ataques também concordem e repitam esses argumentos. E para tirar essa aura pseudo-intelectual do assunto, eu vou botar o Michael Kister explicando isso. Deixa eu te explicar como é que funciona as coisas aqui. Quando muitas pessoas concordam com um argumento, quem é a pessoa que deu o argumento? Eu acho que você tem que responder primeiro o argumento, né? Eu acho que as pessoas estão cagando com quem fez o argumento, depois você fala sobre isso. E só pra deixar claro, eu entendo o possível teor cômico de se direcionar um ataque pessoal a alguém ou de se utilizar um ad hominem, mas eu dou ênfase no cômico. Isso serve como piada, não serve como argumento. E se todos os argumentos se baseiam nisso, então eles não têm muita validade. Quando a Korra argumenta, por exemplo, que o Amon não recebeu seus poderes através de espíritos ou que na realidade ele é só um dobrador hipócrita, isso pode até funcionar como uma crítica ao Amon, mas ignora completamente todos os pontos que eu esclareci mais cedo. Isso não muda a questão da desigualdade, da violência urbana, da opressão dos dobradores, não muda nada. O motivo de eu ter falado tudo isso é porque, como eu mencionei mais cedo, esse é um argumento que é comumente utilizado em séries e filmes hollywoodianas para desconsiderar qualquer tipo de movimento social ou de questionamento de estruturas capitalistas. Mas não é só isso. Esse tipo de argumentação não está confinado à ficção. É extremamente comum que pessoas bastante influentes utilizem esse tipo de argumentação para descartar principalmente movimentos de esquerda. Coisas como todas as feministas são frustradas e histéricas, o MST é um movimento terrorista, o Karl Marx era um falido e odiava o progresso, são frequentemente utilizadas para convencer as pessoas a só descartar ideias de grupos inteiros sem nunca considerar o que esses grupos estão dizendo. Por trás de toda feminista existe uma história triste. Que o discurso socialista como um todo era um delírio, que normalmente era um discurso de gente que não gostava muito de trabalhar. Você fala muito de tecnologia e Marx dizia que tecnologia iria acabar com os empregos. Ele tinha essa... O Marx nunca disse isso. Tem escrito isso. O argumento do Karl Marx odeia tecnologia e progresso é extremamente comum,
Mas nesse mesmo vídeo eu mostrei uma citação que prova o contrário, mas meu ponto nem é esse. Você não precisa concordar com Marx, ou Amon, ou os luditas, para analisar os argumentos de alguém sem se basear completamente em ad hominem. Mas a realidade é que a maior parte das vezes que essas falácias argumentativas são utilizadas, elas partem justamente de preconceitos e estereótipos que já foram atribuídos a grupos específicos. Eles se baseiam fortemente em utilizar a falta de conhecimento da população, que é fruto da nossa educação precária, e preconceitos que às vezes nós sequer percebemos como base para convencer as pessoas de coisas que, se elas fossem mais bem informadas, elas perceberiam como sendo falsas. E eu acho que ninguém gosta de ser manipulado. Eu acho que meu ponto é simples, você não precisa concordar com o que alguém defende para considerar o que essa pessoa disse de maneira honesta. E ficar usando ad hominem não contribui para isso. Na realidade, isso só sustenta porque, em geral, as ideias que você está defendendo com esses ad hominem já estão do lado do que muitas vezes é consenso ou de preconceitos que já foram estabelecidos. E se você se dedicar de maneira honesta a ouvir pessoas que você discorde, talvez você perceba que às vezes os Amons do mundo têm algo a dizer.